Olá pessoal, aqui é a doutora Flávia Mambrini e este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que as mulheres preocupam demais. Você sabe o que é climatério? Você sabe o que é menopausa? Sobre isso o vídeo de hoje. Quando começamos a falar em menopausa, a gente precisa entender dois conceitos básicos. Primeiro, envelhecer e o amadurecer. Eu acho que quando a gente entende esses conceitos, fica muito menos penoso tudo isso. O envelhecer é uma coisa muito dura, eu acho, para a mulher. Porque o envelhecer é uma coisa que está estragando, uma coisa que está ficando velha, uma coisa que está ficando ruim. Já o amadurecer é uma coisa boa, é uma coisa que você está ficando mais experiente sobre aquilo. Então, quando a gente vê esse conceito menopausa, a gente já começa com esse conceito: meu Deus, tô ficando velha. E hoje não é mais assim. Hoje a gente tá com uma dinâmica de vida muito mais ativa. Eu mesmo tive os filhos mais velha. Então, assim, a gente começa a mudar muito esse conceito, né? E uma mulher hoje de 60 anos, ela é super ativa. Então, vamos aos conceitos básicos. Primeiro, o que é menopausa? É um simples conceito que ele fala assim pra gente: é quando você fica um ano em amenorreia. O que significa isso? Um ano sem menstruar. Isso é a menopausa. Ah, ok. Ah, então não cheguei na menopausa ainda. Então eu não tenho nada desses sintomas? Tem sim. O climatério é o que eu falo que é o tenso da história. Porque o climatério, a gente começa com o climatério quando a gente em torno dos 40 anos até menopausar. E é nesse período que vem quase todos os nossos sintomas. E por que entramos na menopausa, né? Na menopausa, a primeira coisa que a gente tem que entender, a mulher é totalmente diferente do homem nisso. Na mulher, o que define quando eu vou entrar na menopausa é feito já tudo dentro da vida intrauterina. Para vocês terem uma ideia, são os ovócitos que vão definir isso. Quando a gente está na vida embrionária, então, a mulher ela tem entre 6 a 7 milhões de ovócitos. Quando a gente nasce, a gente já tem 1 milhão de ovócitos. Esses ovócitos, eles vão caindo ao longo da nossa vida. Por isso que todo mundo fala: nossa, passou dos 35 é muito mais difícil de engravidar. Realmente é. Por mais que a gente esteja mais nova, a gente esteja mais ativa, mas os ovócitos estão diminuindo. Ele tem uma curvinha decrescente. Quando esses ovócitos caem muito, em torno de 10 mil ou menos, é onde a gente começa com essa muita irregularidade do ciclo menstrual, que é um dos primeiros sintomas, e entra na menopausa. E, gente, quais são os sintomas, então, desse climatério? Primeiro sintoma que a gente começa a achar meio estranho é a variação da menstruação, não é a parada da menstruação. Então, o ciclo, em algumas mulheres, ele fica um pouquinho mais curto. Tem mulheres que o tamanho do ciclo tá igual, mas a quantidade do fluxo menstrual diminui ou aumenta, ou esse ciclo ele fica um pouquinho mais longo. Então, esse ciclo ele começa a ter pequenas alterações devido ao decréscimo da progesterona. Além disso, a TPM começa a subir. Eu falo que assim, o ápice da TPM é a menopausa. Então ela tem uma TPM mais alta na adolescência, a gente melhora. Depois dos 30 para 35 anos, essa TPM começa a subir também. Então, quando você notar que ninguém tá te aturando mais, tá muito irritada, todo mundo reclamando, procura, porque pode ser que você esteja chegando no climatério. Outro sintoma do climatério, gente, é a diminuição da libido. Com esse tempo, por conta mesmo dessa alteração desses hormônios, a libido começa a cair. Pode ter pessoas que ele tem uma alteração de humor, então as mulheres podem ficar um pouco mais depressivas, mais tristes. E na maioria das vezes, quando você tá meio triste, todo mundo já acha que você tá com depressão e tem que entrar com medicamento. Às vezes, esse quadro depressivo não é só o uso de um antidepressivo que vai estar resolvendo. Então a gente tem que ver essa alteração hormonal também. Isso daí é muito importante, acontece demais. Porque aí é aumento da irritabilidade. As ondas de calor, gente, que são os fogachos, eles começam sempre da região de cima do corpo. Então vem aquele calor todo
E aí depois vem a sudorese e o frio. Isso geralmente acontece quando? À noite. Só para atrapalhar mais ainda o casamento. Porque você tá lá deitada, de repente você tá com calor, você arranca a coberta. Aí de repente você tá com frio, aí você puxa o cobertor. Aí você liga o ar-condicionado, aí você desliga o ar-condicionado. Libido diminuída, gente. Não tá fácil, né? Mas tem que fazer. Outro sintoma também que muda tudo isso são os lapsos de memória. Então a gente fica um pouco mais esquecida, mas é cansaço. E um dos sintomas que eu acho que as meninas que chegam aqui, as mulheres que chegam aqui mais incomoda é a insônia. Eu sempre tive um sono maravilhoso, sempre dormi super bem. E quando esse hormônio ele começa a mudar, o sono começa a ficar leve e muito pouco. Então aí já junta com tudo isso, aí você acorda mais irritada ainda. Então, se você tiver nessa fase, tá notando que algumas dessas coisas estão mudando, tem que ir no médico, tem que procurar ajuda, porque isso daí tudo pode ser minimizado. Ai, doutora, mas e agora? Depois de tudo isso, ok, tá, o que eu vou fazer? Cada pessoa é cada uma, cada organismo reage diferente. Tem mulheres que não têm sintoma nenhum, que passa pelo climatério, menopausa, tudo ok. Já tem mulheres que têm muitos sintomas. Então a gente pode entrar desde chás, fitoterápicos, óleos essenciais, são super interessantes. Eu quero fazer um vídeo sobre isso porque tem muito assunto legal pra gente conversar e muita medicação chegando nesse sentido. E ou propriamente dito os hormônios. Outra coisa que eu queria deixar para vocês são os sintomas relacionados ao climatério e menopausa, as outras doenças relacionadas. Que às vezes a gente fala, gente, eu não tinha nada, comecei a ter algumas coisas. Quando os hormônios começam a cair, então principalmente o estrogênio e a progesterona, o que acontece? Algumas outras alterações no nosso metabolismo. A primeira delas, que a gente vê com muita frequência, é alguma alteraçãozinha de tireoide. Então a tireoide ela pode alterar, geralmente ela altera para um hipotireoidismo, principalmente nas mulheres que têm deficiências de minerais, que não têm uma alimentação correta, que não cuidaram do intestino. Outras alterações é a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, o aumento do triglicérides de uma forma que nunca teve e de repente faz o exame e tá lá bem alto. Então isso daí pode acontecer por conta da menopausa também. E o que mais incomoda a gente? A barriga. A barriga começa a crescer. Isso é muito triste. Eu falo por mim. No próximo vídeo a gente vai conversar dessa história que eu já tô na menopausa. Mas aumenta a barriga. Realmente, minhas pacientes falavam assim, doutora, minha barriga tá aumentando. A gente fica naquela, será que ela aumentou? Será que ela tá comendo mais, né? Não, a pessoa passa na própria pele pra sentir que é verdade, tá? Então, assim, tem um aumento realmente da gordura abdominal e isso incomoda muito. E esse metabolismo, ele diminui. Outra coisa que acontece com muita frequência são as infecções de urina de repetição e também as vaginoses, os corrimentos nessa fase. Então, a gente está falando na fase de climatério. O que acontece? A mucosa da parede vaginal, com a falta do hormônio, ela começa a ficar muito fina. E ela é super próxima da bexiga e do reto. Então, fica tudo colabado, tudo juntinho, tá? No dia a dia. Quando essa mucosa está muito fininha, principalmente pós-relação sexual, isso daqui fere. Machuca, tem pequenos ferimentozinhos. Então fica mais fácil dessa bactéria translocar de lugar. E aí começam aquelas cistites de repetição ou aquela cistite, aquela dor na urina depois de relação sexual. Outra coisa que acontece é realmente a vagina tá mais ressecada. Isso vai piorar na menopausa quando acabam os hormônios mesmo, e porque ele fica muito ressecado e a lubrificação vai diminuir bastante. Quando essa lubrificação diminui, muda o pH vaginal e vai ficar mais propenso ou ao fungo, dependendo do pH, que ele é mais ácido, ou a uma vaginose bacteriana, que é aquele cheiro de peixe que a gente fala, ou a candidíase, que é a coceira.
A candidíase de repetição também é outra patologia que pode estar acontecendo, que é outro... A candidíase, ela acontece principalmente por conta dessa mudança toda que eu expliquei. Hoje a gente tem várias substâncias mesmo naturais que a gente pode estar ajudando, inclusive o óleo de orégano, ele ajuda bastante. E a parte de modulação intestinal também. Falando em intestino, se você quiser saber mais sobre isso, como o intestino ele pode estar ajudando a sua vida, ajudando nessa parte de menopausa, acesse o nosso link aqui embaixo, que é o nosso e-book, Intestino, como ele pode melhorar a sua vida. Muito legal, além de ter muito conteúdo, tem dicas práticas e muitas receitas. Então tem receitas das comidas, receitas dos chás, receitas dos sucos, até de doces, que você pode comer e vai ajudar teu intestino e que vai ajudar em todo esse processo da menopausa. Curta, se inscreve no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Beijo!